Paz do Senhor, pessoal, paz do Senhor, Igreja Evangélica do Jardim de Abril. Você também que de repente não é da nossa igreja, mas está vendo esse vídeo, você que não é de igreja nenhuma, mas está vendo esse vídeo, peço que você preste atenção e que você peça para que Deus abra o seu coração, sua mente, para que essa palavra que vai ser dita agora ela possa semear na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre Elias e vou trazer um texto, uma palavra bem curtinha, para que você possa refletir sobre isso, para que você possa receber uma palavra abençoadora que gere em você algo que faça com que você se aproxime mais de Deus. Vou só orar antes para que Deus abençoe essa palavra, abençoe sua vida, para que a gente possa começar. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, ó Pai, por mais uma oportunidade de poder falar da sua palavra, de poder falar sobre Ti, poder, ó Pai, ler a sua palavra e entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nos falar, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor derramou sobre nós o entendimento e a sabedoria através do seu Espírito Santo, que ele vem para nós nos revelar a sua palavra. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz, que nos deu a salvação e nos deu o acesso ao Espírito Santo. E obrigado, Pai, porque o seu Filho Jesus, ele é Deus e ele está ressurreto e um dia virá nos buscar, Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós temos a segurança em Ti, porque nós temos a esperança em Ti, ó Pai, porque o Senhor não falha. Muito obrigado, abençoe essa palavra, abençoe a vida de cada um que vai ouvir essa palavra, que ela possa ser, ó Pai, uma semente fértil na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu vou falar sobre Elias e o texto ele gira em torno de 1 Reis 17. Eu não vou ler inteiro, na verdade é só o comecinho mesmo, do versículo 1 ao 16 que a gente vai falar. E só para te dar um contexto, né, do que acontecia ali na época de Elias, o reino do norte, que era o reino de Israel, depois que tinha tido a divisão, após Salomão teve a divisão do reino, né, e se tornou o reino de Israel, o reino de Judá. E no reino, no momento que Elias estava exercendo seu ministério ali como profeta, tinha entrado um rei totalmente idólatra. Eu esqueci o nome do rei, mas ele se casou com Jezabel e eles tinham começado uma idolatria muito grande, principalmente a Baal. Então era algo terrível, uma nação que era separada para ser um povo de Deus, um povo separado para Deus. Eles tinham entrado numa idolatria, o seu líder, o seu rei, ele tinha deixado a idolatria a Baal entrar, tinha construído altar ao deus Baal. Então Elias ele recebeu uma ordem de Deus para que ele falasse para o rei e falasse o que ia acontecer, levasse a informação de que o juízo de Deus viria por conta da idolatria dele. E aí em 1 Reis relata o momento em que Elias vai falar com o rei, e lá ele diz que não vai chover. Então vamos ler aqui 1 Reis 17, do 1 ao 7. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Para começar, a gente vai se concentrar principalmente do 1 ao 6, que é o primeiro ponto. Vou falar são 3 pontos. O primeiro ponto eu queria falar sobre obediência. Na verdade, esse tema vai ser
vai ser tipo, obediência. A obediência ela gera bênção, a obediência gera a graça de Deus sobre as nossas vidas. E se você for ver aqui, Deus fala para Elias ir falar com o rei, com Acabe, e ele vai levar a notícia de que não vai chover. Você imagina naquela época onde não havia chuva, não havia alimento, não havia sustento, não havia água. Então Elias está indo lá falar para Acabe que não vai haver mais chuva. Enquanto Deus não ordenar que vai haver chuva, não vai ter chuva. E ele leva essa palavra para Acabe, e isso enfureceu Acabe, enfureceu a esposa de Acabe. E por isso Deus manda Elias se esconder. Ele fala: Elias, vá até... Cadê? Vá daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ele manda Elias ir para esse local, e aí você fica pensando, aqui o relato é muito simples, mas muitas vezes a gente questiona tanto aquilo que Deus fala, aquilo que Deus pede pra gente. Em nenhum momento Elias questionou. Elias, ele foi e falou aquilo que ele precisava falar, e o que ele fez, com certeza ele corria risco de vida, e Deus manda ele ir para um lugar, ele vai e simplesmente obedece. E o que acontece? Quando Elias obedece a Deus, Elias obedece o que Deus manda, Deus o sustenta. Então entenda, a obediência ela gera sustento na sua vida, ela gera a provisão de Deus, ela gera o cuidado de Deus com você. Então aprenda aqui nessa primeira parte com Elias. Ele obedeceu aquilo que Deus mandou, ele obedeceu mesmo não parecendo ser algo tão bom, ou talvez de repente ele não via, ele poderia pensar: Deus, eu vou morrer nessa situação, ou Deus, como é que eu vou para um lugar que não tem comida, e o que vai acontecer? Vou depender dos corvos, vou depender de algo que não está nas minhas mãos. E foi isso que Deus falou. Deus mandou Elias para lá, e Elias ele não dependia de algo que estava no controle dele, mas era uma situação que estava totalmente no controle de Deus. E quando você obedece e entrega o controle de tudo nas mãos de Deus, ele vai e faz, ele supre, ele cuida, ele gera o sustento na sua vida. Então aprenda que Elias ele obedeceu, e Deus usou os corvos iam lá e alimentavam Elias. Então era totalmente, ele deixou tudo nas mãos de Deus, ele deixou o controle todo nas mãos de Deus, ele dependia exclusivamente de Deus, e Deus sustentou, Deus cuidou dele. E eu tenho certeza que se ele em nenhum momento se preocupou, porque ele sabia que a vontade de Deus seria perfeita sobre a vida dele, e ele foi, obedeceu, e Deus deu sustento. A obediência gerou sustento na vida dele. E o ponto 2 que eu queria falar vai ser 1 Reis 17, do 8 ao 16. Quero que você entenda. Agora a gente vai falar de como a sua obediência ela gera a bênção para você e para as pessoas que estão à sua volta, para as pessoas que veem a sua obediência, ou as pessoas que veem Deus na sua vida, e as pessoas que entendem quem é Deus, muitas vezes pelo seu exemplo, pelas suas atitudes, e que o Espírito Santo apresenta Deus para elas, e elas entendem isso, entendem quem é Deus, e essa bênção se estende para essas pessoas. Então em 1 Reis 17, do 8 ao 16, ele diz assim, só para você entender, no 7 ele diz que passaram os dias, não tinha chuva, então o ribeiro secou, ele não ia ter mais água, né? Então ele precisava sair daquele lugar, ir para outro lugar onde ele tivesse água. E aí, aqui diz, 1 Reis 17, 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos.
E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazemo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Então, olha que maravilhoso. Elias, novamente, Deus ele fala para Elias: levanta e vai para Sarepta, que eu vou te dar alguém para te sustentar. Ou seja, novamente ele levantou e foi, obedeceu a Deus, vendo que nada estava nas mãos dele. É engraçado isso, que você vê que nada estava nas mãos de Elias. Ele não tinha o poder de fazer algo, não era ele que ia pegar a comida dele, não era ele que ia caçar, ele que ia atrás de alguma coisa, mas não. O controle de tudo sempre estava na mão de Deus. Deus sempre falava para Elias que ele daria a provisão. Então Elias ele dependia totalmente de Deus. Então entenda, hoje a gente vive talvez uma situação que a gente não tem controle mais das coisas, a gente não sabe o futuro, a gente não sabe como vai ser na vida financeira. Muitas pessoas hoje têm insegurança, talvez com seu emprego, com sua empresa. A gente tem insegurança com a nossa saúde, às vezes com a sua família. Entenda, entregue o controle nas mãos de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Aprenda a depender de Deus. Elias mostrou que ele dependia de Deus totalmente, e ele foi até ali aquela viúva. E é engraçado que a viúva, Elias dá a palavra para ela, era uma situação de morte, ela estava numa situação de morte, de ter desistido já. Ela entendeu e aceitou a morte para ela e para o filho dela. Mas só que Elias chegou lá e ele deu uma palavra de Deus para a vida dela, e ele falou algo que veio de Deus, porque ele sabia que Deus daria o sustento para ele através daquela mulher. Então Deus sustentaria aquela mulher, e ele disse isso: vá, faz para mim o pão, porque a hora que você for fazer para o seu filho e para você, essa farinha ela não vai acabar mais, o azeite não vai acabar mais, o sustento de Deus ele não vai acabar, o sustento de Deus, o cuidado de Deus, ele vai ser com você, mesmo nessa situação adversa, nessa situação onde você não tem o controle de nada. Ela não tinha o controle, ela tinha um pouco de farinha e azeite, era só isso, mas ela ouviu a voz de Deus que veio através do profeta Elias, e ela obedeceu a Deus, e a bênção se estendeu para ela e para o filho dela. Ou seja, a obediência de Elias fez com que houvesse obediência ali para a viúva de Sarepta, e isso gerou vida, tirou os dois de uma situação de morte, e houve sustento de Deus para a vida deles, houve a provisão de Deus, houve o cuidado. Então dependa de Deus, seja obediente a Deus, e entenda que a sua obediência, o entregar nas mãos de Deus, gera isso em outras pessoas. Você pode alcançar outras pessoas, fazer com que outras pessoas entendam e outras pessoas alcancem essa bênção de ser sustentados por Deus através do seu ato de obedecer a Deus. E depois disso a gente vai para o terceiro ponto, que é algo muito interessante isso também, que é 1 Reis 17, do 17 ao 24. Eu vou ler aqui a palavra. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou-se a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe, e disse Elias:
vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Outra coisa, o terceiro ponto para a gente finalizar, a gente tem que aprender. Olha a empatia que Elias teve com a situação da mulher. Ele viu o que aconteceu com o filho dela e ele teve empatia, ele clamou a Deus por essa situação, porque ele entendeu. E é legal também você ver como a mulher fala. Ela não culpou ninguém, ela disse tipo: a minha iniquidade foi manifesta, por isso meu filho morreu. Ela entendeu, ela falou assim: nossa, pelo meu erro, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, essa situação aconteceu. E ela clama, ela manifesta a tristeza dela, daquela situação, do que tinha acontecido. E Elias tem uma empatia tão grande, ele vai e clama a Deus, ele pede a Deus: Deus, traz vida a esse menino. E Elias era obediente, ele dependia totalmente de Deus. Então quando ele pede isso, com certeza Deus vê o pedido de um filho obediente, de alguém que vive uma vida de dependência a Deus, e Deus atende o pedido de Elias, e ali o menino, ele ressuscita. Então, olha isso, a obediência de Elias, ela gerou sustento para ele. Depois ela gerou o sustento para as outras pessoas, para a viúva e para o filho dela. A obediência dele gerou com que a oração dele chegasse a Deus e ali houvesse cura, houvesse um milagre. Então entenda, seja obediente, dependente de Deus, assim como Elias, porque a obediência vai te gerar sustento, e isso vai alcançar as pessoas à sua volta, e isso vai gerar também milagres e maravilhas, porque a obediência a Deus, sermos submissos à vontade dele, ouvirmos a voz dele, dependermos somente dele, faz com que as coisas sejam totalmente feitas por ele. Não é aquilo, não que a gente não vá fazer nada, a gente não vai. Pelo contrário, Elias tinha que caminhar, ele foi de um lugar para outro, ele teve que se locomover. Ele com certeza não passou também só coisas boas, mas só que ele entendia, ouvia a voz de Deus, e ele agia de acordo com o que Deus pedia para ele, e a ordem de Deus não, em nenhum momento era questionada. Ele obedecia e ele via que o Senhor tomava a frente, e o Senhor fazia todas as coisas. Então entenda hoje, a gente vai orar para isso, para que a gente seja obediente a Deus, porque a obediência gera o sustento, para que a gente seja obediente a Deus a ponto de que a nossa obediência impacte outras pessoas, para que elas sejam obedientes a Deus e recebam esse sustento de Deus, e para que a nossa obediência a Deus, ela gere com que nós possamos ter as nossas orações ouvidas por Deus e atendidas por Deus, porque Ele vai ver em nós filhos obedientes que agradam ao Pai. E que a gente possa entender também, porque a oração de Elias poderia vir um não, e que o filho dela não seria ressuscitado. E eu tenho certeza que Elias seria obediente, porque ele tinha um coração dependente de Deus, a vida dele era dependente de Deus. Então vamos orar por isso. A gente vive uma situação que a gente não tem o controle de nada hoje. São muitas inseguranças, aflições, coisas que a gente não sabe o que fazer. Então a gente precisa ser obediente, ouvir a voz de Deus e ser obediente, para que exista o sustento de Deus em nós. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor cuida de nós, e o Senhor nunca para de falar conosco. O Senhor, ó Pai, está sempre esperando que a gente se achegue a Ti, ó Pai, que a gente corra para os Teus braços, para que a gente peça a Sua ajuda, para que a gente peça para ouvir a Sua voz, Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos aprender com essa palavra, entender que temos que ser obedientes a Deus, Senhor. Por mais que a situação, às vezes Deus nos manda fazer algo que pode parecer loucura, mas se é a palavra vinda de Deus, nós temos que ser obedientes, porque ela gerará sustento. Pai, quando nós tiramos o poder das nossas mãos, quando nós não tentamos controlar as situações de acordo com o nosso agir, mas quando a gente age de acordo com o mandamento e com a ordenança de Deus,
a coisa ela anda, a coisa ela flui, ó Pai, vem o sustento, e que essa nossa obediência seja tão grande a ponto de impactar outras pessoas, para que elas entrem nessa obediência a Deus, entendam quem é Deus e passem a depender dele, ó Pai, e que isso possa gerar também em nós, Senhor, ó Pai, uma obediência tão grande a ponto de, Pai, quando nós clamarmos, pedirmos a Ti, o Senhor veja um coração quebrantado e dependente de Ti, para que o Senhor, ó Pai, veja a verdade em nossos pedidos, para que o Senhor enxergue a fé em nossas vidas, Senhor, ó Pai, e para que, ó Pai, nossas orações sejam atendidas, ó Pai. Em nome de Jesus, que isso seja uma verdade em nós, essa palavra seja uma verdade em nós, Pai, para que nesse momento que nós vivemos, Pai, que nós possamos depender totalmente de Ti em nossa vida física, nossa vida financeira, nossa vida, nossa saúde, a nossa família, Pai, nossa vida espiritual, totalmente dependente de Ti, esperando de Ti a provisão, esperando de Ti a ordem de como agir, ó Pai, porque assim nós seremos sustentados por Ti em todos os momentos, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, amém. E é isso aí, pessoal, Deus abençoe todo mundo.